Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para a celebração da palavra do segundo domingo do tempo comum, dia dedicado às missões. Estamos celebrando as seguintes intenções: pelos falecidos Lúcio Ricardo de Melo Alves, Eudete Cândido da Silva e família, Jurandir Siqueira da Silva e família, Vilma Rivas Gomes e família, Jaime Rivas Gomes e família, em ação de graças aos filhos César, Estelle e Nicolas pela conversão. Irmãos e irmãs, após termos celebrado solenemente a Epifania, em que o Senhor se manifestou a todos os povos e nações pelo brilho da estrela, após termos celebrado festivamente o batismo do Senhor, em que o Pai manifestou seu Filho, ungindo com o Espírito Santo para a missão, eis que neste domingo, no início do tempo comum, contemplamos o Cristo Senhor manifestar a sua glória, transformando água em vinho, antecipando a sua hora, oferece o vinho melhor, sinal da vida em plenitude oferecida pelo Messias. Acolhemos o Senhor que se nos manifesta neste dia a Ele dedicados. Com muita alegria, então, iniciamos a nossa celebração, acolhendo a procissão de entrada com o canto 335 do livrinho. Tu anseias eu vencer por salvação, tens desejo de banir a escuridão, abre pois de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar, 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 abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a esta celebração da palavra. Bom dia a todos. Bom dia. Como anunciado, vou esclarecer, nós vamos ter a celebração da palavra, porque nós não temos padres suficientes hoje para celebrar a missa das 9 horas. Mas lembrando, que em muitos lugares não tem padre, mas as celebrações são feitas. O que importa é o que nos trouxe aqui, é a nossa fé para, nesse início de semana, agradecermos a Deus pelo que recebemos na semana, pedirmos perdão por aquilo que fizemos de errado e iniciarmos uma nova semana com Ele, para que Ele nos proteja, nos dê força e nos anime na nossa vida. Iniciemos então esta nossa celebração invocando o Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos acompanhar pelo folheto. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo,
Para que o Senhor nos perdoe pelas faltas cometidas, cantemos. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E após o nosso pedido de perdão, glorificamos a Deus cantando. Número 138 do livrinho. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seres amados. A voz nova e celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém.
podemos sentar. O Senhor é a razão de nossa esperança e de nossa alegria. Sua palavra é a manifestação do seu amor por nós e nos revela a sua fidelidade. Escutemos com atenção. Leitura do livro do profeta Isaías. Por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não descansarei, enquanto não surgir nela como um luzeiro a justiça, e não se acender nela como uma tocha a salvação. As nações verão a tua justiça, todos os reis verão a tua glória. Serás chamado com um nome novo, que a boca do Senhor há de designar. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real nas mãos de teu Deus. Não mais te chamarão abandonado, e tua terra não mais será chamada deserta. Teu nome será a minha predileta, e tua terra será a bem casada, pois o Senhor agradou-se de ti, e tua terra será desposada. Assim como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposam. E como a noiva é a glória do noivo, assim também tu és a glória de teu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, manifestai os seus prodígios entre os povos. Cantai ao Senhor Deus Um canto novo, manifestai os seus prodígios entre os povos. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Cantai e bendizei seu santo nome. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, manifestai os seus prodígios entre os povos. Dia após dia anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. E entre os povos do universo seus prodígios. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, manifestai os seus prodígios entre os povos. Ó família das nações, dai ao Senhor. Ó nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai-lhe a glória que é devida ao seu nome. Dai-lhe a glória que é devida ao seu nome. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, manifestai os seus prodígios entre os povos. Adorai no esplendor da santidade. Terra inteira estremecei diante dele. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto
seus prodígios entre os povos. Ficou legal. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, a diversidade de dons, mas ao mesmo é o Espírito. A diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. A um é dado pelo Espírito a palavra da sabedoria, a outro a palavra da ciência segundo o mesmo Espírito, a outro a fé no mesmo Espírito, a outro o dom de curas no mesmo Espírito, a outro o poder de fazer milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a outro falar línguas estranhas, a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas as realiza ele no mesmo Espírito, que distribui a cada um conforme quer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos em pé para aclamarmos o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor Deus nos chamou por meio do Evangelho a fim de alcançarmos a glória de Cristo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai aos mestres-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavras da salvação.
Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante para uma repetição dessas escrituras. Nós iniciamos o tempo comum esta semana, e o tempo comum nada mais é do que contar novamente toda a história de nosso Senhor Jesus Cristo, toda a pregação que Ele fez. E esta história, eu acredito que todos nós já conhecemos, de acordo com a nossa idade. Eu diria, quem tem 50 anos, há 50 anos, escuta esta história todo ano. Quem tem 10 anos e tem compreensão, há 10 anos, escuta esta história. E assim por diante. Então, nesse tempo comum, nós vamos reviver novamente toda esta história que nos anos passados nós acompanhamos com Jesus. Mas é claro, todo ano nós precisamos, não só todo ano, mas todos os dias, reforçar a nossa fé para entendermos o que Jesus nos fala todo ano, o que Ele repete para nós todos os anos, e nós procuramos. A primeira leitura, ela é uma leitura do Antigo Testamento, e ela é uma mensagem profética em que Deus declara seu compromisso com a restauração de Jerusalém. O que ela nos fala? Deus é fiel às suas promessas e deseja restaurar a dignidade e a alegria de seu povo. Na segunda leitura, eu acho que todos conhecem muito bem, que é a primeira carta de São Paulo a Coríntios. É uma carta muito linda, muito interessante para nós nos aprofundarmos. O que diz esta carta de Paulo aos Coríntios? Há diferenças de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes ministérios, mas é o mesmo Senhor. Na realidade, para nós entendermos esta carta, quando Paulo escreveu aos cristãos, ele fala que há uma diversidade de dons. E esta diversidade é para todos. Não para cada um, não para mim apenas. Essa diversidade nós temos que dividi-la com a nossa comunidade. Jesus, Deus, distribui esses dons a todos nós. E cada um de nós tem um dom. Talvez a gente não parou para pensar, ou às vezes até questionamos, mas que dom eu tenho? Que dom Deus me deu? Um dom todos nós temos e recebemos. Qual é o principal dom que nós recebemos de Deus? A vida. Quem se arrisca para falar? A vida. Sem a vida não há fé. Esse foi o principal dom que Deus nos deu quando Ele nos escolheu para pôr neste mundo. E é a vida que Ele dá a todo ser humano. A cada criança que nasce é o primeiro dom que Deus dá. É a vida, e essa nós recebemos. Mas Deus é muito bom, como diz a carta aqui de São Paulo. Ele não deu só a vida, Ele deu a vida e mais alguns dons. Que dons nós poderíamos dizer aqui que nós recebemos? O dom da sabedoria, o dom do conhecimento, o dom da fé, o dom da cura, da profecia, do discernimento das línguas, da interpretação das línguas. Deus dá o dom para cada um de nós. E nós precisamos descobrir qual é o dom que cada um de nós tem. Simplificando, eu tenho o dom do canto, eu gosto de cantar.
Mas Deus dá um dom para cada um. O que nós precisamos descobrir é que dom que melhor faz a nossa parte. E o importante, não é um dom exclusivo meu. É isso que nós temos que pensar. Os dons que eu recebo de Deus não são para mim, são para a minha comunidade. Mas como assim? Se Deus dá o dom para mim, por que ele é para a comunidade? Porque o dom que vocês recebem também tem que vir para mim. Então, o que eu recebo, transmito para vocês, e o que vocês recebem, transmitem para mim. Por isso que aqui São Paulo diz que o dom não é dele, não é seu, não é meu. Ele é da comunidade. Eu tenho os meus dons, vocês têm os dons de vocês. Mas não devem ser dons egoístas. Receber de Deus é meu. Não. Deus não nos deu estes dons para que nós fôssemos individualistas. Aliás, em toda a vida de Jesus Cristo que nós vamos acompanhar, nada foi para Ele. Tudo foi para o povo. Tudo foi para a comunidade. Ou tudo foi para nós. Por isso que Ele foi crucificado. Ele não fez para Ele. Ele fez para nós. Então essa leitura, essa carta de São Paulo é uma carta muito linda para nós lermos, né? Quando a gente lê muito rápido, às vezes a gente não entende, né? Mas quando a gente lê devagar, com calma, a gente compreende esta carta. E todos esses dons vêm de uma pessoa só vem de Deus. Ninguém recebe dons de outras pessoas. Quando eu falo pessoas, obviamente vocês entendem, né? Eu me refiro a Deus, mas não existem outros deuses que vão lhe dar um dom. Não se iludam. A gente vê muito por aí hoje, com toda essa tecnologia, com todas essas pregações, com todos esses interesses humanos, né, que dá uma impressão que existem vários deuses, né, e o ser humano vai atrás, conforme esse Deus o ajuda, que ele acha que ajuda, mas não ajuda. Então, nesta carta de São Paulo, todos os dons que nós recebemos, ele vem de um único Deus. Só Ele deu esse dom, como só Ele deu esta vida para nós. Já no Evangelho, eu acho que este Evangelho todos conhecem, né? Já repetido, obviamente, como eu falei, muitos anos, né? Mas é um Evangelho muito forte, que é as bodas de Canaã. Eu lembro desde de criança, quando eu ajudava como coroinha, que era criança, e a gente compreendia um pouco, né? E esse Evangelho a gente gravava, né? Porque falava em bodas de Canaã, falava assim em casamento, né? E na minha época, eu não sou tão velho assim, obviamente, né? Mas na minha época, morando no interior, obviamente de festas de casamento sempre era uma comemoração, era uma participação muito grande, porque se tinha, obviamente, naquela época e ainda hoje, né? Se tinha comida, se tinha bebida, então era uma confraternização, né? Com aqueles noivos que tinham se casado. E essa reflexão sobre o Evangelho hoje, para nós, mostra a presença de Jesus na vida cotidiana, que é a presença de Jesus no casamento, aonde não sei a quantidade, obviamente o Evangelho não fala quantas pessoas tinham, mas se a gente usar um pouquinho a nossa imaginação, para a época de Jesus Cristo deveria ser muita gente
mostra que Jesus está presente em todos os aspectos da nossa vida. A intercessão de Maria. Quem foi que intercedeu nesse casamento? Não foi Maria? Ela que percebeu que não tinha mais vinho. Ela que falou ao filho. Maria percebeu o problema e intercedeu junto a Jesus, embora ele tenha tido que ainda não havia chegado a hora dele. Mas a gente pode também analisar o seguinte: Maria era a mãe de Jesus e ele estava ali também como ser humano, e o mais importante, com todo o poder que ele tinha, ele podia dizer: não vou fazer, não quero fazer, não devo fazer. Mas aqui entrou o lado humano de nosso Senhor Jesus Cristo, a obediência à sua mãe. E ele atendeu o pedido dela. Maria é modelo de intercessão e de fé. Podemos aprender com ela a apresentar as nossas necessidades a Jesus, confiar em sua providência, mesmo quando as respostas não são imediatas. Eu já falei aqui, eu me lembro, numa outra pregação da palavra, já faz algum tempinho, mas para nós chegarmos a Jesus, nós temos que passar primeiro por ela. Às vezes é difícil. Mas é Ele. Ele é quem manda. Ele é quem decide. Sim. Mas aqui, neste Evangelho, nós percebemos que Jesus não queria fazer. O que ele falou? Não chegou minha hora. Não vou fazer. Mas Maria, com a sua fé, acreditando e tendo confiança no seu filho, falou: faça. E ele fez. Então, quando nós precisarmos de alguma coisa e nós tivermos com dificuldade, procuremos primeiro Maria, para que ela interceda, ela faça o nosso pedido a Jesus, que com certeza irá atender, mas sempre lembrando, não na hora que nós queremos. Como seres humanos, a gente acha: eu queria amanhã tal coisa. É próprio do ser humano. Todos nós somos assim. Deus vai nos atender, mas na hora que Ele achar que nós merecemos. E para merecermos, nós precisamos ter o quê? Fé. Fé. Exatamente. Para recebermos o que queremos de Deus, nós precisamos ter fé. Não simplesmente se ajoelhar e Maria, glória ao Pai, Pai nosso, Deus me ajuda, eu estou aqui com muita dificuldade. Não é. Se fosse assim, ninguém ia ter problema e nem ninguém mais vinha na igreja. O que comanda, o que nos comanda e o que nos garante que nós receberemos de Deus aquilo que nós pedimos é a nossa fé, é mediante a fé. Um outro ponto, a transformação da água em vinho é a renovação que Jesus nos traz. Jesus é capaz de transformar a nossa vida, enchendo-nos de alegria verdadeira e renovando tudo o que parece vazio ao seu sentido. Um outro ponto importante: Jesus poderia ter, quando Maria pediu, olha, está faltando vinho, tem água, e transforma. A gente podia pensar o seguinte: Jesus poderia fazer o quê? Não tem magia, não tem mágica, né? Transforme-se em vinho esta água de imediato. Mas não foi assim. Por isso que é interessante, às vezes a gente lê com cuidado, tem toda uma interpretação.
A quem ele pediu, a quem Maria pediu e a quem Jesus aceitou para que houvesse uma participação nesse milagre. Aos servos, o que foi dito? Enchei as talhas de água. Há uma participação. Se Jesus quisesse, não precisa encher, não, eu faço aquilo, saber que palavras usaria e diria: encham-se as talhas e transformem-se em vinho. Mas Jesus fez questão de deixar aquele momento fluir, em que os servos ali encheram as talhas e prepararam para o milagre. Há uma participação da comunidade, esta comunidade, os colaboradores. Deus nos chama a participar da sua missão no mundo, nos esforços, mesmo simples, como encher talhas de água, podem contribuir para grandes obras de Deus. Para que Deus nos conceda o milagre que queremos, Ele quer a nossa participação. Entendeu? Não é só pedir. Nós precisamos contribuir. Nós precisamos encher as talhas de água se nós queremos receber a ajuda de Deus, de Jesus. Ele não vai simplesmente porque eu pedi, estalar o dedo e está feito. Não, Ele quer que você participe, que você perceba, que você tenha fé naquilo que você está pedindo, não apenas para a sua satisfação pessoal, mas também para a satisfação sua e de sua comunidade. Quando eu falo comunidade, pode ser a família, pode ser o seu filho, pode ser o seu esposo, pode ser o seu neto, seja lá quem for. Nós não vivemos exclusivamente para nós. Nós necessitamos uns dos outros. Concluindo aqui, eu acho que eu já falei até mais do que o Papa, se estivesse fazendo aqui a homilia, mas concluindo sobre essas leituras e sobre essa reflexão, pensemos sobre os dons que Deus nos deu, Paremos para pensar: que dom que eu tenho, o que eu recebi, Deus me deu, o que eu posso transmitir. Mas não é nada difícil, não. Não pense assim: mas o que será que eu tenho que fazer? Fazendo no meu dia a dia, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, com as pessoas a quem a gente conhece, que é o que Jesus pregou. Às vezes as pessoas acham assim: mas é tão difícil. Difícil é a nossa vida humana aqui na Terra. Essa é difícil, porque nós temos que trabalhar, nós temos que ouvir, nós temos que aguentar xingamentos. Essa vida é difícil. Mas a preparação nossa não é para esta vida. Esta é a vida material. A nossa preparação, porque nós viemos aqui, é a nossa vida espiritual. Esta é a preparação toda que Jesus fez e todo ano ela se repete nas nossas liturgias. Nos preparemos para a vida eterna, não a vida terrena. É isso que nós temos que ter na nossa mente, a preparação da nossa vida eterna. A terrena, todos nós sabemos o que vai acontecer. Amanhã eu vou trabalhar, eu posso ter uma gripe, eu vou numa festa, eu vou comprar um carro, eu vou viajar. Esta é a vida material terrena. Nós temos que nos preparar para a nossa vida eterna, porque esta nós só sabemos o que Jesus nos diz.
quando estivermos preparados e morrermos, nós queremos morar na casa do Senhor, não na casa do outro. Nós queremos morar na casa com sombra e água fresca. Não queremos morar na casa com calor. Então, preparemos, temos consciência do que Deus nos apresenta. Os dons que recebemos, dividimos com a comunidade, não guardemos para nós. Quanto mais fizermos para os outros, mais receberemos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquemos de pé e vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Compreendemos o número 13. Irmãos e irmãs, unidos num só coração pelo Espírito Santo, supliquemos ao Senhor que venha em socorro de nossas necessidades, rezando. Transformai nossas vidas, Senhor. Ó Pai, fizeste que o vosso povo fosse rico em dons, carícias e mistérios. Conduzi com o vosso Espírito a vossa Igreja, para que possamos buscar a unidade e crescer no serviço ao Evangelho. Transformai nossas vidas, Senhor. Ó Pai, a promessa realizada por vosso Filho é a de que não seríamos um povo abandonado e uma terra infértil. Acompanhai-nos com vossa misericórdia e o nosso modo de viver nos glorifique. Transformai as nossas vidas, Senhor. Ó Pai, vós sois fonte de todo bem, protegei-nos constantemente, porque vivemos num mundo marcado pela violência e pela guerra, e fazei com que promovamos a paz e a concórdia. Transformai as nossas vidas, Senhor. Ó Pai, o sinal de Caná é a antecipação da Páscoa, quando o vosso Filho desposará para sempre a humanidade, oferecendo a vida em abundância, concedei-nos gozar sempre da sua presença, do vosso Espírito em nossas comunidades e em cada um de nós. Transformai nossas Vidas, Senhor. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar, enquanto trazemos a nossa oferta. Cantemos. Número 14 da Folha da Missa. No teu altar, Senhor, coloco minha vida em oração. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração. A alegria de te amar e ser amado. Quero em tuas mãos depositar. No teu altar, Senhor,
No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração, o desejo de ser bom e generoso. Faz-me viver com mais amor. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração. Os amigos que me deste que são teus, tudo entrego a ti, Senhor. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração. Fiquemos de pé. Só fazendo uma lembrança, nós não temos a liturgia eucarística, né? Porque não iremos consagrar o corpo de Cristo. Ele já está consagrado e nós iremos apenas fazer a distribuição. Então, neste momento, elevemos ao Pai os nossos pedidos, agradecendo a semana que tivemos, pedindo para que nesta semana que se inicia possamos ser mais fiéis, ter mais fé. E rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vamos nos preparar para receber o corpo de Cristo, cantando o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Irmãos e irmãs, essas hóstias consagradas são a presença viva do corpo do Senhor e da vida que Ele entregou por todos nós. Jesus nos alimenta com o pão da vida e nos une em comunhão com as outras comunidades de nossa paróquia e diocese. Participemos da comunhão do corpo do Senhor em profunda unidade com nossos irmãos e irmãs que neste dia tomam parte da celebração eucarística, memorial vivo da paixão, morte e
Santo, número 340 do livrinho. Infundir em nós, Senhor, o Espírito do vosso amor e fazer que vivam sempre unidos os que saciastes com o único pão do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossas estão abertas as inscrições para a catequese de primeira Eucaristia e de confirmação, que é o Cristo, perseverança e também catequese de adulto. As inscrições podem ser feitas na secretaria ou então após as celebrações das 9 da manhã e às 11 da manhã, sempre aos domingos. Mais informações, procurem na secretaria paroquial ou no nosso telefone da paróquia 2256 56
As fichas de inscrição devem ser devolvidas até o dia 23 de fevereiro. E o segundo aviso, os encontros da oficina de oração terão início na quinta-feira, dia 6 de fevereiro de 2025, às 19h15. As inscrições podem ser feitas também no primeiro encontro. Há alguns papéis que vocês devem ter visto aí nos bancos referentes a esta oficina de oração. Se interessados, basta se inscrever. Obrigado, João. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ilumine, seja sempre a nossa intercessora, a partir do momento que nós recorremos a ela, para que ela peça ao seu Filho e atenda aos nossos pedidos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.